O vídeo cortou a minha cabeça e vai ficar com a minha cabeça cortada. Gente, desculpa. Eu espero que não esteja cortando a minha cabeça. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo. E eu queria falar sobre mim, mas a verdade é que não é sobre mim esse vídeo. Talvez seja sobre você. E na verdade eu espero que isso toque o seu coração e realmente traga uma revelação. Até rimou, não era essa a intenção, mas gente, muito prazer, eu sou a Elô. E eu pensei se eu gravasse 50 fatos sobre mim, se eu falava algumas coisas importantes que aconteceram na minha vida, mas a verdade é que eu realmente queria começar dando start em algo que faz muito sentido pra mim, que realmente me trouxe até aqui, nesse estágio da minha vida, né? E foi muito difícil lidar com isso, e até falar sobre isso ainda não é fácil. É uma coisa que é um desafio, porque a gente tenta mascarar, a gente tenta mostrar que a vida é mais fácil, né? Tipo assim, às vezes a gente usa a rede social e só posta coisas boas, mas aqui a verdade é que a gente só vence quando a gente vence obstáculos, né? A gente só realmente alcança um lugar de, nossa, que legal, um lugar top, mas ninguém vê realmente o custo que levou pra gente chegar a esse lugar. E às vezes a gente até peca por isso, por não mostrar a verdade, sabe, dos fatos. E um grande ponto pra mim, que foi realmente um divisor de águas na minha vida, foi lidar com a verdade. Foi algo que me desafia até hoje, né? Nem posso falar isso como no passado, porque isso sempre volta na minha vida, assim, como algo que frequentemente eu preciso ser verdadeira. E é esse caminho que eu queria que você trilhasse comigo hoje, para que você escute o que eu passei e talvez você se identifique, talvez você realmente reflita sobre isso e até mesmo, talvez, né, fale com alguém sobre o que está acontecendo com você. E quando eu comecei a enfrentar o meu próprio coração, analisar, sabe, fazer uma análise sobre o que eu tava vivendo, eu me encontrava num lugar de muita frustração, de muita tristeza, de muita dúvida, e eu sentia que nada mais satisfazia. Visivelmente, eu tava muito bem. Era a melhor fase da minha vida. Eu, né, tinha um bom relacionamento, eu tinha coisas muito boas, não me faltava nada, não me faltava comida, não me faltava viagem, não me faltava festas, não me faltava absolutamente nada dessa terra. E mesmo assim eu sentia que a minha vida, ela era uma farsa. Era como se eu sentisse que nada daquilo me preenchia. E eu não conseguia falar com ninguém sobre isso, porque eu sentia, não que as pessoas não fossem me entender, mas eu sentia que eu não conseguia assumir isso pra mim mesma. E eu queria estar naquele lugar, óbvio, que cada situação me dava, assim, um momento de felicidade. E eu achava, assim, que aquilo era momentâneo. Só que cada vez que o tempo passava, parecia que um buraco aumentava dentro de mim. E em certo momento eu olhei para aquilo e eu falei que eu não queria mais viver aquilo. E de certa forma eu comecei até a me sabotar. E eu me vi em um lugar de extrema tristeza, sabe? Parecia que minha alma estava inconsolável. E eu não sabia, eu não tinha resposta. Eu não sabia o que fazer. Porque de verdade, gente, eu já tinha tentado ser crente, eu já tinha tentado ser ateia, digamos assim, a não acreditar em mais nada. E eu não achava resposta para aquela dor. E em certo momento, eu pensei diversas vezes assim que se eu não acordasse mais, seria a solução dos meus problemas. E eu não sei se você já enfrentou isso. Não sei se você anda cansado demais, sabe, da vida. E a verdade é que a vida não é pra ter esse peso. Mas, infelizmente, a gente se coloca nesse lugar. E o grande ponto disso tudo foi eu realmente enfrentar aquilo. Eu acho que foi a dor mesmo que me levou àquele lugar de enfrentamento, de ter coragem de olhar pra minha vida e falar, olha, não é isso que eu quero pra minha vida, não é isso que eu quero viver. E eu comecei a questionar as minhas atitudes. E aí eu percebi, e eu falei assim, não, eu quero assumir esse papel. Eu não quero mais ser hipócrita. Eu não quero mais ser falsa. Eu não quero mais essa vida, assim, de aparência.
E foi muito difícil. Porque, como eu disse, até em certo ponto, isso é recompensador, isso é legal, mas isso começa a doer, assim, absurdamente. Então, primeira coisa, eu tentei pedir ajuda, né? Pra ajuda terapêutica, né? De um profissional. Pedi ajuda também para alguns amigos, especificamente. E por certo momento, eu percebi que eu precisava, eu não sei o que você acredita, mas eu sentia que eu precisava resolver as coisas com Deus. Então eu me coloquei num lugar de verdade. Me coloquei num lugar de ser vulnerável, primeiramente com Deus. Porque aí eu parei pra pensar e eu falei assim, poxa, Deus já respondeu tantas pessoas na Bíblia. E Deus não fulminou, tipo assim, Deus não... Aquela pessoa, tipo, questionando a Deus, questionando a si mesma. Tipo, Deus não olhou e falou assim, eu vou descartar. Por que você tá me questionando? Não, Deus simplesmente acolheu aquela pessoa e respondeu. E aí eu falei assim, por que comigo não vai ser diferente? Não vai ser diferente, não vai ser diferente. E na verdade, a única coisa que eu queria falar pra Deus é, Deus, eu não tenho pra onde ir, eu não tenho mais saída. Ou o Senhor faz um milagre, ou eu me mata, eu quero morrer aqui, ó. Eu não sei se eu podia falar essas palavras. Mas eu realmente queria que aquela dor cessasse. Queria que aquilo chegasse ao final, e eu queria um novo caminho. Que eu nem sabia como que eu ia trilhar, mas eu sei que eu queria. E definitivamente eu só coloquei o pé. Eu não sabia se eu ia conseguir fazer. E na verdade eu não consegui. Por muito tempo eu fiquei tentando entender como era isso. Eu precisava entender o que era a paternidade de Deus. Eu precisava entender o que era ser verdadeira. E foi uma construção. E demorada, viu, gente? Demorada. Mas que com o tempo eu fui vendo os frutos de perseverar. Na verdade, de perseverar realmente nesse caminho. E hoje eu posso falar sobre isso. Que primeiro, para eu construir uma vida real, eu precisei enfrentar a Deus, no sentido de ser vulnerável. Eu precisei mostrar para as pessoas que eu tinha problemas e eu precisava de ajuda. Sabe aquele papel que a gente coloca assim, a gente fala, não, eu sou forte, eu consigo. Ai, eu vou, sabe assim, com a força do próprio braço. E, gente, é tão doloroso. E aí, sabe o que mais que aconteceu? Eu comecei a ver que as pessoas, elas não eram as vilãs da minha vida. Que muitas vezes eu era a pessoa que estava errada na história. Eu comecei a realmente ser madura. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, da síndrome de Peter Pan. Mas eu via que eu tinha muitos traços e isso ainda é um desafio pra mim. Eu ainda preciso me questionar de algumas ações ao decorrer, né, das situações. Eu preciso falar, opa, eu não posso voltar para aquele lugar de hipocrisia. E depois que eu pedi, né, ajuda ao Senhor e às pessoas, eu realmente comecei a me perdoar e a trilhar um caminho em que eu me sentia orgulhosa. Que eu digo assim, né, que como se fossem 3 passos, né, que é 3 níveis, assim. Ao Senhor, às pessoas e a mim mesma. Eu precisava me perdoar. Eu precisava aceitar que eu era digna de amor, que eu era digna realmente de viver uma vida que vale a pena. E não é fácil. E isso descreve tudo sobre mim, sobre a minha caminhada, sabe? Sobre o lugar que eu estou hoje, tudo que eu tenho construído. E aí eu vi que eu comecei a ter força e energia pra realmente conseguir alcançar outras pessoas que estão passando por isso. E é por isso que eu comecei esses vídeos. Eu também quero que outras mulheres, que outras pessoas vivam uma vida plena. E é sobre isso esse canal, é sobre isso esse vídeo. Eu realmente espero que você tenha coragem de enfrentar os seus maiores demônios. Coragem de enfrentar a realidade, mas principalmente que você entenda que você não precisa ser forte sozinho. Mas que vale a pena trilhar esse caminho porque assim, a gente não tem muito tempo, né? A gente tem bastante tempo, mas eu digo assim, se a gente ficar perdendo tempo com o que não é verdadeiro, a gente perde mais tempo ainda, sabe? Pra reconstruir. Claro que eu poderia ter tido isso muito antes, sabe? Mas eu custei bastante em enxergar aquilo que estava me paralisando. Só que chega um momento que a dor ela é tão grande, e talvez você esteja nesse momento, que você não tem mais pra onde ir. Então é o momento de parar e rever realmente esses conceitos que eu falei pra você. Mas principalmente de você se permitir viver uma vida real, uma vida de vulnerabilidade.
para assim que você seja curado e que realmente você entenda que não é pela sua força, e sim um lugar de dependência no Senhor e também, assim, com a ajuda de outras pessoas, se for necessário. Eu espero realmente que esse vídeo tenha alcançado seu coração. E se fez sentido, manda pra alguém que talvez você sabe também que tá assim, sabe? Custando viver, que tá, tipo assim, pelejando muito. A vida não é pra ser sofrida. A vida não é pra ser um fardo. Nunca foi sobre isso. Eu espero realmente que esse vídeo tenha te abençoado. E eu te vejo numa próxima.